Oi, gente, vou ler um pouco do Augusto Cury, A Sabedoria Nossa de Cada Dia. Os Segredos do Pai Nosso 2, Aprendendo a Superar os Conflitos Humanos. Eu só vou trazer isso porque tem correlação com alguma coisa que eu tô pensando a respeito muito. Página 134. Se inscreva no canal, curta o vídeo, tá? Como eu não está formado na infância, não é capaz de proteger a psique. É isso. Como eu não está formado na infância, não é capaz de proteger a psique. Por isso, nessa fase fundamental da vida, dependemos dos educadores, pais e professores. O grande problema é que, por mais bem intencionados e amorosos que sejam, frequentemente desconhecem esse mecanismo de proteção. Foi essa pergunta mesmo que eu fiz outro dia, pensando o seguinte: como que a gente pode pensar que nós estamos preparados para nos proteger, como ele diz aqui, proteger a nossa psique contra as pessoas que vão nos educar? Como é que a gente pode estar preparado? Nós parecemos tão frágeis, quer dizer, a gente chega no mundo e isso eu já tenho pensado há muito tempo isso. Você chega no mundo e tá tudo pensado já, já tá tudo escrito. Existem as fontes sobre as quais há uma certa idolatria, isso independente da fonte ser considerada sagrada ou não, há um nível alto de idolatria sobre essas fontes. Por exemplo, na época em que se acreditava que o Sol girava em torno da Terra, havia uma idolatria clara sobre aquilo. Tanto que quando vem alguém e diz, não, é a Terra que gira em torno do Sol. Aí esse cientista, ele sofre uma sentença. Ele é sentenciado à prisão domiciliar. Ele fica muitos anos ali. Não sei se são 15, 20 anos, né? Até a morte dele, acho. E o meu pensamento é o seguinte: aqui ele fala da importância dos educadores. Não estou dizendo que os educadores não são importantes, mas a gente parte da premissa de que a educação é importante e que toda educação é boa. Não, nós estamos falando de seres humanos. E se a gente olhar para a história, nem sempre as leis e a cultura ensinou boa coisa, né? Eu peguei um trecho hoje que Jesus fala raça de víboras. Como é que vocês pensam que falam algo bom se vocês são maus? E aí eu lembrei da parábola do bom samaritano, onde ele cita um homem estrangeiro que salva alguém, né? Enquanto há dois sacerdotes que passam reto, que não fazem nada. E aí ele une duas coisas muito estranhas juntos.
Eu sempre penso sobre isso. Ele une uma qualidade, que é o de ser bom, com o samaritano. Mas como é possível que um samaritano fosse bom e fosse elogiado pelo próprio Filho de Deus? Enfim, para mim, essa parábola do bom samaritano ainda é uma incógnita. Porque vem elogiar alguém que não poderia ser elogiado, porque já que a salvação vinha dos judeus. E aí, o meu pensamento é o seguinte: você sabe onde você vai nascer? Ninguém sabe. Você sabe o que vão te ensinar? Não. Então, é como se nós ficássemos à mercê dessas pessoas, entendeu? Você sabe que tipo de leis e que tipo de códigos de conduta você vai ser cercado ao teu redor quando você nascer? Não, você não sabe. Você pode garantir que serão boas? Não. E aí eu posso pegar como exemplo os romanos. Quando o romano nascia, quais eram as leis de conduta, leis morais, de hábitos, do que é certo e errado, enfim, todas as regras sociais ali que seriam ensinadas para você se você nascesse como um romano, na época de Jesus ou um pouco depois. E aí nós vamos pegar esses que vão te ensinar como educadores, como professores e pais. E a minha pergunta para Deus é o seguinte: qual é a força de oposição que nós temos? A força de oposição, ela é importantíssima. Qual é a força de oposição que uma criança tem? Você se lembra de alguma vez, quando você era criança, você ouviu um absurdo e você deixou esse absurdo para fora da sua cabecinha? Sem que ninguém tivesse falado para você? Essa é a sua força de oposição. E algumas vezes, eu me lembro muitas vezes disso. É estranho que algumas pessoas já nascem com isso, com essa capacidade de enxergar o mal antes que o mal mesmo tenha se manifestado e dito: eu sou mal, tá bom? Não me aceito. E é estranho porque como que o mal se anuncia? O mal não se anuncia. O mal está por detrás de coisas boas. Não, ele não dá anúncio de que ele é mal. É isso que as pessoas acham que o mal ele se anuncia como mal. Não. E parece que tudo aquilo que é educado, tudo aquilo que é transferido por autoridades, como ali ele fala, professores e pais, sempre é algo bom. Não, quem falou isso? Que existe essa premissa de que sempre é bom. Se sempre aquilo que é ensinado fosse bom, Jesus não teria falado isso. Raça de víboras. Vocês pensam que falam coisas boas se vocês são maus? Então as pessoas, elas sempre se julgaram boas. Os egípcios se julgavam boas pessoas. Os romanos também. As pessoas que estavam para apedrejar aquela mulher que Jesus salvou, também se consideravam boas pessoas. Eles falavam boas coisas sendo más pessoas. Porque eles não tinham uma coisa que Jesus tinha, que é uma força de oposição.
Eu não aceito uma regra simplesmente porque está escrita em algum lugar, porque alguém falou. Eu consigo enxergar o mal antes que ele seja anunciado para mim como mal. Antes que esteja escrito que é mal, eu já sei que ele é mal e eu não sei explicar para vocês como que isso acontece. Eu não sei por que Jesus viu naquela cena que estava um mal instalado naquele momento, que era o próprio diabo promovendo aquele apedrejamento. E não era Deus, não era Deus, o Espírito de Deus, anjos em volta daquelas pessoas, abençoando aquelas pedras, como se unge as pessoas. Não! Aquelas pessoas tinham um rosto de santos, mas era só aparência. Os justiceiros de Deus, enfim. Ah, meu Deus, eu não sei. Tem muita coisa que eu não tenho resposta, eu não sei. E aí eu pensei assim... Como é que se evita virar um monstro? É uma das perguntas. Como é que alguém evita virar um monstro? Se aqueles que te educam são monstros. Professores e pais que, como Jesus disse, raça de víboras. Vocês pensam que falam coisas bonitas, mas são maus. Como é que uma criança evita se tornar igual aos seus professores e aos seus pais? Qual é a força de oposição? Como que um egípcio consegue não se tornar egípcio? Como que um romano consegue não se tornar romano? Na hora de falar, libere os leões para comer esses cristãos, ele sentiu no coração dele, para tudo. A gente não pode fazer isso. Mas por quê? Desde pequenininho eu te ensinei que isso estava certo. Não sei, tem o mal aí. E antes que... Não tem mal nenhum. Tá certo, fica tranquilo. É assim mesmo que tem que ser. Não, mas não sei. Tem alguma coisa que tá errado. Meu coração diz que tá errado isso. Não tá escrito aqui, ó. Cristão tem que ser morto. Tá escrito. Tá certo? Aliás, um dos motivos por causa do certo fanatismo religioso, acho que é dos muçulmanos, é isso. Ó, tá escrito aqui, cristão tem que morrer. É assim que Deus opera. Aí eu pergunto, como é que uma criança consegue ter a força de oposição e a escolha para não se transformar um monstro? Se a gente é como massa mole nas mãos das pessoas, das autoridades, qual é a nossa culpa? Entendeu? Qual é a nossa culpa? Ou será mesmo que em algum momento o Espírito Santo, sabe, não chega nessas pessoas e diz, você vai ter que escolher entre aquilo que te ensinaram e aquilo que eu estou te dizendo. Isso aí está errado. Eu estou dizendo para você que isso aí está errado. E aí você tem que confiar naquilo que está escrito, naquilo que tem te falado a vida inteira que está certo, ou numa coisa estranha que vem te falar, eu tô falando, isso aí tá errado, isso aí tá errado. Você sente no seu coração que os leões não devem ser liberados e que o mal não foi anunciado, não foi escrito que isso é o mal, mas você tem que acreditar naquilo que você está sentindo.
O mal não se anuncia assim. Eu não sei. Entende? Porque não é possível. E se a gente não escolhe onde vai nascer. E se a gente nasce no meio dos monstros? Eu já pensei muitas vezes isso. É monstrinho que vai virar. É claro que a gente tem que falar, né? De Jesus e anunciar, mas eu estava pensando sobre isso, e já que Augusto Cury trouxe, é isso que eu penso. Realmente, a gente não tem como proteger a nossa mente daqueles que vêm nos ensinar. E a gente tem essa premissa de todos aqueles que vêm nos ensinar sempre vêm ensinar coisas boas. Não é assim. Não, essa é uma falsa premissa. Não. Ensinar. O ser humano pode escrever o que ele quiser. Ele pode distorcer as coisas da maneira que ele quiser. Né? Enfim, o meu pensamento ele vai longe, né? Porque já viu. E eu acho que um dos motivos do ser humano ter feito coisas tão horríveis é justamente por isso. Pelo jogo da imitação. Então, o jogo da imitação é um dos motivos. Que é uma coisa assim que eu não penso por mim mesma e eu acredito em tudo. Tudo que me disserem, eu vou lá e faço igual. Entendeu? Essa é o que se chama também de psicoadaptação, né? Por isso que eu acredito e boa parte nós estamos muito cegos, entendeu? E eu sei, e eu tenho despertado mais para isso, que muitas pessoas não acreditam no lado espiritual e não acreditam no Espírito Santo. O Espírito Santo é que anuncia, tem alguma coisa errada aí, tem maldade aí. Entendeu? Eu acho até, agora eu tô lembrando, do Francisco de Assis que eu tinha trazido para vocês outro dia, né? Que na verdade o nome dele não é Francisco, né? É Francesco. Acho que é Francesco Berdonari, se eu não me engano. Ele tem essa sensação, essa presença do Espírito Santo, diz, esse é um mal não anunciado, mas eu mostro para você. Há mal aí. Quando ele vai visitar a fábrica do pai dele e ele vê as pessoas muito sofridas, assim, talvez como que chama? Insalubridade, né? Trabalhando em más condições de trabalho, né? Que naquela época não tinha essa exigência, né? E ele se sente culpado pelas coisas que o pai dele fazia. E aí ele decide deixar tudo. Ele tira, o pai dele cobra ele, tipo assim, ei, você tá pensando que é o quê? Você é um filhinho de papai. Tudo que você tem, fui eu que dei. Daí ele fala assim, então, tá bom. Ele tira a roupa, ele fica nu e ele vai embora. Ele entrega tudo, até a roupa do corpo. Pra mim, aquele momento que ele vai na fábrica, que ele sente, sabe, a dor daquelas pessoas, ele sente culpa até, a culpa que nem o pai dele sentia, é isso de, o mal não foi anunciado, mas não sei, eu tô vendo, não está escrito que essas pessoas não podem ser tratadas assim, nem foram escritas leis trabalhistas ainda, mas o Espírito de Deus, ele não é temporal, ele é atemporal. Ele tem um alto padrão. Então ele vem falar de coisas que não estão escritas ainda, coisas que não foram faladas ainda, de mal que não foram anunciados ainda. E muitas vezes a gente tem que acreditar nele,
Se ele tá falando, é porque é. Entendeu? É nisso que eu tenho acreditado. Entendeu? É isso. Tchau. Deus abençoe vocês e que o Espírito de Deus anuncie para vocês, e revele para vocês onde há mal que não foi revelado, que você não tem enxergado, e onde há bem também, o bem também, né? Que você não está enxergando, que você enxergue. Amém?